Olá, boa noite, aqui é o Al McAllister. Bem-vindos à nossa reunião de perguntas e respostas. Hoje, dia 22 de julho de 2020, estamos dando início. Eu vou falando um pouquinho aqui até as pessoas acessarem. Eu estou fazendo a transmissão no Instagram e também no YouTube. Então, perguntas no Instagram aparece aqui na minha frente e no YouTube eu vejo o chat aqui ao lado. Tá? Então, podem colocar suas perguntas aqui. Na moderação tem o Jaquel, tenho também a Ana Lúcia. A Scarlett acho que hoje não vai poder participar, tá? Da gratidão. Marisa está em ambos os lugares, só na... tá na... Ok. Ontem a gente fez a nossa sessão voltada para ligações e hoje a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Agora vocês estão vendo no YouTube, eu coloquei um anúncio aqui, Usina de Saúde. Em função de todas essas questões que estamos atravessando, nós temos divulgado a combinação de prata coloidal com a vitamina D3. Essa é uma combinação que fortalece o teu sistema imunológico no sentido de prevenção. Então é uma suplementação. Nós não fazemos uma recomendação médica aqui, tá? É só uma sugestão em termos das coisas que nós mesmos estamos utilizando e que nos dá a condição de estar com saúde e poder lidar com essas coisas que estão sendo disseminadas dentro de uma narrativa de controle, mas tudo bem. O importante é ter saúde e a gente se garante a saúde pela parte justamente da boa alimentação, descansar bem e pensamentos também que não sejam tóxicos. Esse aspecto do uso da prata coloidal com a vitamina D3 como uma forma de fortalecer o teu sistema imunológico para lidar com todas essas coisas que estão nos cercando, estão querendo se instalar em nós. E o trabalho que temos desenvolvido esses tempos com o Ho'oponopono, como exemplo, e também a EFT nas segundas-feiras, é justamente para cortar essas interferências e observar as tuas resistências, muitas vezes aquilo que a tua intuição está te mostrando que é a verdade. Porque nós temos essa ligação com a divindade e ela nos mostra a verdade. Então é importante confiar, fazer a peneirada, passar o filtro em relação a tudo que está sendo imposto, né? Tem muita coisa que é uma imposição mesmo, de uma história, um controle, e é importante estar atento a isso e fazer a limpeza em cima desses sentimentos que a gente tem muitas vezes de indignação, de frustração, de se sentir sob controle de uma, como eu falei, uma narrativa. Então é como a gente precisa olhar isso. Então não é uma revolta, é simplesmente consciência. Sou Suzy, gratidão aí, agradecendo pela sessão de ontem, foi bem forte. Essa sessão ela já está postada na área de membros, para aqueles que quiserem rever essa sessão, a gente coloca sempre na área de membros dos assinantes colaboradores. Tá? A gente tem essa área de membros justamente para as pessoas que querem rever sessões. A gente não deixa as sessões muito tempo no YouTube em função da exposição. E às vezes durante a sessão tem algumas coisas que acontecem, tem algumas coisas que são faladas, então requer um certo cuidado. E é um zelo que a gente tem em manter esse material dentro de uma linha de simplicidade mesmo. Então é por isso que a gente tem feito dessa forma. Então eu fico no aguardo de perguntas, enquanto isso eu continuo falando justamente sobre essa questão da gente ter o devido cuidado com a saúde, e começa pelo pensamento, né? Então, como eu disse, filtre as coisas, essa limpeza daquilo que te incomoda,
né, que chega com algo que tu percebe no teu coração que não é legal. Tu simplesmente faça a limpeza. Né? Tem várias coisas acontecendo que incomodam. Então é importante não levantar uma bandeira, mas simplesmente ter uma atitude de receptividade para ver se aquilo tem cabimento e faça a limpeza. Aí o Ho'oponopono vai te dando a condição de lidar com essas coisas, com tranquilidade. Bom, aqui no YouTube ainda não tem nenhuma pergunta. Marisa, boa noite. A pergunta no Instagram. Gostaria de entender melhor os sintomas que tive ontem na meditação. Senti inicialmente frio, grande relaxamento, lacrimejamento, uma espécie de estremeliques do corpo. Dormi muito bem. Pois é, o lacrimejar, dentro da minha compreensão, dentro da minha experiência, isso é de muitos anos, o lacrimejar é uma expressão no físico do fato que estamos perante a luz, que é a divindade. Então essa luz, ela é tão bela, ela é tão singela, que ela provoca esse efeito no físico. Nas sessões de EFT, nós temos um momento quando, na sequência de toques, tocamos aqui, abaixo dos olhos. E se tu reparar, é quando determinadas recordações, elas vêm à tona e trazem uma emoção. O sentimento ali forte, e os olhos geralmente lacrimejam. A gente passa a chorar até em algumas situações. Então, é uma confirmação da tua limpeza e o fato que tu está perante essa coisa divina, maravilhosa, que está ali efetuando a limpeza. Tá? O frio é o ajuste do corpo a essa energia da limpeza. Né? A gente falando em vibração e tudo mais. O corpo ele precisa se ajustar. É por isso que a gente tem a tendência de sentir muito sono nessa meditação de subida ao portal, porque muda a frequência de onda cerebral. E a gente chega ali no limiar do sono, que é onde a gente tem o acesso à mente subconsciente, que é o nosso Uripili, a criança, né, como dizem, da psicologia pop. Mas é importante entender que isso são efeitos positivos, te mostrando que tu está dentro da luz mesmo. Então, o teu corpo está se ajustando. Então, pode estremecer, pode demonstrar outras coisas que são, muitas vezes, reações das memórias. Quando elas são tocadas pela luz, elas resistem, elas se mexem. Tá? E o fato de tu ter dormido bem é uma confirmação disso que eu estou falando. Ah, legal, grato por compartilhar. Ok? Então deixa eu tirar essa usina de saúde daqui, que é muito boa sim, mas está ocupando grande parte do espaço aqui no YouTube. Então, o que aparece aqui agora é o e-book gratuito. Então, enquanto a gente não tem pergunta, além da Marisa, esse e-book é o ponto de partida, é a tua âncora para a prática do Ho'oponopono. Ali tem tudo que tu precisa para aprender a aplicar o Ho'oponopono com segurança. Sem complicação, sem fantasia, sem pseudo-física quântica. Hoje em dia está muito em moda, né, a física quântica. Então, não é desnecessário, tá? Aí já é outro tipo de estudo, é um outro tipo de pesquisa. No caso nosso, com o Ho'oponopono, é para cortar esses comandos das memórias em nós, que determinam, muitas vezes, padrões de sofrimento e dificuldade. Então é simples assim, a gente não vai além disso. Esse ir além é consequência do teu aprendizado dentro do Ho'oponopono. Aí as coisas vão se apresentar para você realmente ir além. Mas aqui no lugar de ponto de partida, é isso que a gente aborda, apresenta e traz uma facilidade para a pessoa entender. Então baixe esse e-book lá no site soubem.com ou no site do ho'oponopono.com.br. É só clicar no ícone que diz e-book gratuito, ou na imagem do e-book no site. Aí você baixa direto, não precisa colocar teu nome, e-mail, nada disso, é direto mesmo. É importante que a pessoa tenha acesso a essa informação, que não precise
passar por várias argolas, como fazem em um monte de outros lugares, né, online. Nós queremos mais é que as pessoas aprendam isso de uma forma simples e objetiva, sem complicação. Vanderlei, boa noite. Gostaria de saber sobre gotas de orvalho. Gota de orvalho. Gota de orvalho é uma ferramenta que, quando tu observa o orvalho no campo, tu repara que cobre tudo de uma maneira uniforme. É muito belo de se presenciar isso cedo de manhã no campo e na natureza mesmo. Então, traz uma sensação de paz. E quando tu usa dessa ferramenta, em situações assim que tu está percebendo que geralmente a pessoa está com dificuldade, é uma situação de conflito, de desavença, às vezes é um local de acidente, tu pensa gota de orvalho, isso traz uma paz, traz uma cura para todos aqueles ânimos que estão ali, para aquelas pessoas que estão passando por uma dificuldade. E para ti também, dentro da situação. É como o Dr. Len diz, tu já reparou que onde há problemas, lá você está? Pois é, então use gota de orvalho em situações como essas, tá? Para trazer paz, para trazer um alívio, um bálsamo de paz para a situação. Porque tudo que a gente presencia, que a gente olha, a gente está julgando a partir das nossas memórias. Então usa-se dessa ferramenta para limpar essa percepção que estamos tendo a partir dos nossos julgamentos daquilo que a gente está vendo. Pergunta da Suzy Fagundes, no Ho'oponopono, onde entendemos que está as mentes, consciente e subconsciente. Podemos pensar que está fisicamente fora de nós, pois costumamos visualizar a mente no cérebro, mas acho que não é, né? Não, tudo é dentro da gente, tá? Tudo é dentro. A nossa percepção, ela está se baseando a partir do quê? Desse instrumento que é o corpo. Então nós temos os sentidos para perceber as coisas. E temos o corpo para expressar isso no físico. E parte do pensamento. Tá? A intenção, a decisão para agir parte do pensamento. Eu vou fazer. Então é importante entender isso. Tá? Senão tu começa já a entrar em uma metafísica que aí já é conceito. Há pessoas com certeza que percebem essas expressões energéticas, mas dentro do Ho'oponopono isso é desnecessário, tá? Não que, se tu tem essa capacidade, tu não pode usar. O importante é entender como usar, tá? E fazer a limpeza dos julgamentos que estão partindo desse lugar de percepção que tu está tendo. Aí é uma coisa de cada um, mas requer cuidado, como tudo, requer muito cuidado. Essa localização é algo que a gente cria para entender os processos, para ter um local a partir do qual a gente tem a percepção. E o cérebro é o centro realmente de processamento. Tá? Confie naquilo que vem para ti, através da tua intuição, e faça um exame disso. Eu falei do e-book, esses aspectos da nossa, da importância da gente ter o devido cuidado com a nossa saúde, né? Começa justamente pelo pensamento, a gente observar os pensamentos, o que está chegando, qual o apelo dessas coisas, e assim por diante. Tá? É importante prestar atenção nisso. Vanderlei, boa noite. Ouvi dizer que se uma pessoa tem alguma dívida a receber e escrever o nome do devedor no papel e bater com o lápis com borracha dizendo gota de orvalho, recebe a dívida. Fale sobre isso, por favor. Bom, não é bem assim, tá? Isso aí é tipo uma simpatia, um processo para
ter uma manifestação de uma resolução de um problema. Não dá para intencionar isso no caso, não é uma fórmula. Tá? É importante entender isso. No Ho'oponopono, tu não pode intencionar as coisas. Não é que tu não pode, não deve, porque geralmente a memória participando ali, tentando impor uma condição e uma manifestação. E não precisa disso, não. Tá? Se por exemplo, tu está tendo dificuldade de receber dinheiro de alguém, é porque existe lá no fundo os teus julgamentos em relação a essa pessoa não ter pago ainda a dívida. Então, o fato de tu ter essa preocupação, e às vezes é inconsciente isso, gera como se fosse uma carga mesmo, que contribui para sustentar essa situação de não receber. A pessoa não está nem consciente disso, ambas as pessoas, mas é o tipo de energia que está vibrando entre as duas partes. Tá? Então é importante, se tu faz com essa intenção de ter esse resultado, o que é que tu está afirmando mesmo? Pense bem. Pois é, tu está afirmando que tu não vai receber, ou está difícil receber, ou então tu está fazendo um esforço. Tu está realmente vivificando, afirmando que tem a ausência daquele pagamento. Tá? É importante entender isso. Então, limpe esse sentimento, essa ansiedade para receber esse valor. Limpe isso e aguarde que a solução ela se apresenta, mas no tempo que é para ser. Agora, quando a gente tenta mexer as coisas, aí o tempo se estende, a coisa não acontece, tá? Agora, essa ferramenta é a borracha de apagar, né? E no e-book a gente tem lá uma mostra, até tenho aqui um lápis com a borracha. Ó. Tu bate com essa borrachinha, pode ser numa conta, num papel, onde está escrito um caderno, tu bate para justamente limpar todos os sentimentos que tu tens em relação àquele assunto específico. Então é uma técnica, tá? Nesse sentido de limpeza, uma ferramenta de limpeza. Mas não dá para intencionar o resultado. Tu está limpando os sentimentos que tu tens em relação àquela conta, aquela dívida, ou o que seja, tá? E misturar a gota de orvalho com essa borracha de apagar não é legal, não. Tá? Cada ferramenta, uma de cada vez. Tá? Há pessoas, por exemplo, eu tenho visto já há um tempo, a Mauro Simeona tem a Petição Divino Criador e tem uma versão mais estendida, que são os 12 passos de limpeza, na realidade 14 passos. E está ali a sequência como ela fazia o Ho'oponopono, nessa versão mais ampla do Divino Criador. Só que as pessoas inserem as 4 frases ali na sequência e no final, e fica uma bagunça realmente. Porque essas ferramentas, as 4 frases, a Mauro Simeona nunca usou. As 4 frases são criação do Dr. Len. Ele que inseriu isso nessa versão do Ho'oponopono do limite zero. A Mauro Simeona não ensinava dessa forma. Então, aí quando começa a misturar, a coisa fica meio bagunçada, como eu disse, e complicada. E não tem o efeito realmente de limpeza. Tá? Muitas vezes a gente vê que dá na telha de alguém misturar as coisas e só complica. Bia pergunta, subidas ao portal não estão ficando salvas no YouTube? Não, elas estão na plataforma, mas em modo que só as pessoas que são assinantes têm acesso, tá? A gente fez dessa forma, como eu falei, para preservar o material. Alguns anos atrás as pessoas começaram a pegar e distribuir e também fazer uma imitação da subida, e ficou uma coisa que
não tinha vínculo conosco e complicou bastante as coisas. Tá? Então a gente, para manter uma linha de pensamento e atitude, a gente fez dessa forma. Tá? Então, se tu quiser assistir a essas sessões, a gente tem, na área de membros tem desde 2018, e eu estou fazendo uma linha, colocando uma outra plataforma justamente para poder ter um registro melhor guardado dessas coisas. Mas é só R$ 25 por mês, justamente porque tu tem acesso a 4 sessões de FT. Toda segunda-feira tu tem uma sessão de FT, 4 sessões por mês. E tu também tem acesso a essas sessões lá na área de membros. Tá? Então, essas reuniões, as sessões das terças e as sessões das segundas de FT estão lá nesse local. Então, R$ 25 nos ajuda, porque no momento com o dólar lá para cima, realmente ficou caro a manutenção de um monte de coisa aqui. A Lili pergunta, com o lápis, qual a frase que deve ser feita? Pode usar, no caso, o fato de bater, tu já está pedindo a limpeza. Por isso que eu disse, não precisa usar as frases em si, ou gota de orvalho. Quando tu está fazendo esse toque, já é o pedido de limpeza. Tu está consciente do que tu está fazendo com aquilo. Tá? Depois que tu faz, aí pode se apresentar dúvidas, alguns sentimentos em relação, por exemplo, se tu tem uma conta, precisa ser paga dentro do envelope que tu está batendo a borracha, aí tu vai perceber uma resistência a alguma coisa. Aí tu faz a limpeza em cima desse sentimento de resistência. Tá? E pode usar, então, as frases. Ou até o gota de orvalho, como o Vanderlei estava dizendo, no caso. Mas o toque inicial é a ferramenta fazendo a limpeza. Eu gosto do eu te amo, pode? Aí, no caso, se tu... como eu sempre falo, a ferramenta depende da sintonia que tu tens com ela. Depois do tempo, está sujeito a nem precisar mais da ferramenta. E como diz o Dr. Lero, o eu te amo, ele abrange tudo. Então, no caso, só olhar para aquilo, tocar, eu te amo, já está iniciada a limpeza. Já é o teu pedido de limpeza. É o reconhecimento que aquilo está ali, te chamando a atenção. Eu te amo, eu te amo. É assim que funciona. Não tem, assim, nenhuma técnica absoluta, tá? Eu procuro manter a coisa dentro de uma simplicidade, mas se tu sente a necessidade de fazer dessa forma, se isso te dá uma segurança, então faça isso. Agora, a única coisa que a gente, por exemplo, recomenda que não seja usado é o japamala dentro dessa parte de limpeza, porque o japamala atrapalha bastante. No meu atendimento particular, já tive que tirar algumas pessoas de situações realmente de muita aflição em função do uso do japamala. Parece incrível, mas acontece. Bom, tendo o e-book, o e-book tem 3 aspectos ali de limpeza que você pode usar e efetuar uma limpeza bem clara e fácil. Então, verifique no e-book essas questões. Já escutou falar sobre o novo Ho'oponopono, onde não devemos falar o sinto muito, é válido? Não existe o novo Ho'oponopono. O novo Ho'oponopono acrescenta a frase eu aceito. E eu aceito não é uma coisa muito positiva, porque tu pode aceitar qualquer coisa, goela abaixo se alguém forçar. Né? Eu aceito. Eu não estou gostando, mas estou aceitando. É o se permitir. Tá? Eu me permito. Aí é uma questão de respeito e consideração por si. Eu me permito. Sei que é desagradável, mas eu me permito. Agora, eu aceito, aí já é uma outra situação. Tá? Como eu disse, tu pode ser forçado a aceitar alguma coisa. Então não tem sentido, não tem cabimento. Agora, o não falar eu sinto muito, isso é algo que a gente trouxe já há bastante tempo. Que eu sinto muito quando tu fica repetindo, depois de dar início à limpeza, o sinto muito tem a ver com o quê? Com
arrependimento, um reconhecimento que tu não estava consciente do que estava acontecendo. Então, aí tu para de usar o sinto muito. Senão, tu vai ficar afirmando aquilo que tu já pediu a limpeza. Então, tu vai sentir demais. E aí a coisa piora. Geralmente é assim que acontece. Éricas, comecei a fazer o Ho'oponopono há pouco tempo, mas como está me ajudando? Gratidão. Agora, tu aprendeu o Ho'oponopono através do nosso material ou foi através da tua pesquisa aqui na internet? Como é que foi? Se tu puder compartilhar, Érica. Sempre interessante saber como é que a pessoa chegou, como é que ela descobriu a gente aqui. Bom, como eu estava dizendo, tem o e-book e a gente tem um livro também, que se for do seu interesse, é um livro que a gente publicou já há 2 anos e ele traz bastante esclarecimento a partir da experiência de pessoas aqui no Brasil e depoimentos, e eu estou fazendo uma nova versão desse livro que vai ser lançado esse ano ainda. Então aguardem. Mas, de qualquer maneira, isso aqui é um documento importante em termos da nossa vivência aqui no Brasil. Tá? O portal Descoberta do Ser. É só dar um pedido lá para a Scarlett ou através do nosso site, lá no Sou Bem, tem um ícone específico para esse livro. Tá? E o girassol aqui é a pintura que eu fiz que deu início a toda essa divulgação. E eu sou muito grato pela confiança das pessoas nessa ferramenta e como a coisa se desdobrou dessa forma. O livro Limite Zero, ele também foi uma ótima introdução. Embora o Joe Vitale, ele, dentro da compreensão dele, tem muita coisa que ele complicou, né? O uso de dizer que as frases são mantra e assim por diante, confunde as pessoas. A questão de 100% de responsabilidade também tem que ter um certo cuidado em ficar repetindo esse chavão, né? Você é 100% responsável por tudo. Não é assim, não funciona assim. Tá bom? Bom, então, se não tiver mais alguma pergunta, eu vou concluir. Eu preciso realmente de uma correspondência, senão eu vou ficar falando e a gente não chega em lugar nenhum, tá? Lembrando que na segunda-feira temos a sessão de EFT, querendo participar, vai lá no site Sou Bem, faça sua inscrição. Tem um botão lá que diz colaborador, colaboradora, clica ali e tu é levado a uma página. E como eu disse, tu tem acesso a um monte de sessões, tem o blog, e é um ponto de apoio para as coisas que nós estamos desenvolvendo. Tá? É importante. Então, quem quiser participar, vai lá no soubem.com e faça sua inscrição. Tá? Segunda-feira, 21 horas, e você participa da sessão. Se não puder participar, tu pode acessar o vídeo depois lá na área de membros. Então, agradeço aí a presença de vocês. Vou desligar aqui no Instagram, então, encerrando. Boa noite. Fechando aqui. Encerrei. E aqui vocês no YouTube, lembrando que a gente, eu também faço atendimento particular, quem quiser, é só entrar em contato com a Scarlett aqui, nesse número do WhatsApp, tá? Aí marca que a gente conversa, tá ok? Gratidão a todos, boa noite, na paz do ser, e se vê segunda-feira, tchau.